Se você está passando por uma fase de luto, o pior momento que você já enfrentou na vida, ou se você conhece alguém que esteja passando por esse momento tão doloroso, hoje eu vou explicar para vocês as 5 fases do luto. Meu nome é Tatiane Borges, eu sou psicóloga clínica especialista em relacionamentos. Então hoje eu quero falar sobre luto. Luto é aquela fase muito dolorosa em que nós vamos ter que passar quando a gente perde algo muito valoroso. Mas hoje eu quero falar especificamente do luto por morte. Então, quando a pessoa perde um ente querido muito próximo, ela tem que entender que durante essa fase ela vai passar por 5 etapas. Então, a primeira fase ali, a primeira etapa é da negação. A negação é aquele momento em que a gente não entende o que aconteceu, é aquela sensação que aquilo não está acontecendo, que a pessoa não pode ter morrido e que em qualquer momento essa pessoa vai aparecer e tudo aquilo que está acontecendo é uma mentira, que você estava dormindo e que você acordou de um pesadelo, né? Então, nessa fase, é muito comum aquela confusão mental, a pessoa fica muito perdida e o sofrimento é muito grande. É um sofrimento que nos falta o ar em alguns momentos. Em outros, parece que a gente se anestesia, né? Mas em outros, parece que a gente não vai aguentar de tanta dor, que é aquele momento em que realmente a gente vai sentindo que a pessoa não tá ali. Aí tem hora que a gente tenta entender e entra naquela confusão. A segunda fase é da raiva. É aquele momento em que a gente sente raiva de quem morreu, a gente começa a sentir raiva de Deus que permitiu que essa pessoa partisse, né? Então começam os questionamentos, né? Se Deus pode todas as coisas, por que que ele permitiu levar essa pessoa tão especial? Por quê? Para quê? Para quê nesse momento, né? Então, na fase da raiva, a pessoa, ela pode se ofender por pequenas coisas. Às vezes uma pessoa que se aproxima até tentando ajudar, não vai conseguir ajudar nessa fase, porque a pessoa se ofende muito, ela sente raiva até de quem morreu, como se aquela pessoa tivesse partido através de uma escolha, né? Me deixou, me abandonou justo nesse momento, não é justo comigo. Então essa é uma fase comum, né? Uma fase presente no luto. Terceira fase é a barganha. A barganha é a fase da negociação. Nesse momento a gente fica tentando entender os motivos pelos quais isso aconteceu. Então a pessoa começa a negociar com Deus, ela começa a negociar com essa perda. Então, se eu tivesse feito tal coisa, talvez isso não teria acontecido. Se naquele momento eu tivesse levado ao médico, isso não teria acontecido. Se naquele momento eu tivesse visto, talvez isso não teria acontecido. Então, é uma fase que a pessoa se culpa muito, se pune, ela traz essa autorresponsabilidade para ela. A quarta fase do luto é a depressão. É aquela fase de tristeza profunda, de choro. A vida ela fica cinza, né? A vida realmente fica sem cor, sem graça. É a fase de muito sofrimento. E eu quero lembrar que todas essas fases, elas são acompanhadas de muita tristeza. Todas, as 5 fases acompanham com muita tristeza, mas na fase de depressão, é aquela fase que ela não tá sentindo raiva, que ela não tá negociando, ela só sente a tristeza. Mas essas fases, elas não são lineares, elas vão como se fosse uma teia, ela vai pulando de uma fase para outra e essa fase, ela pode retroceder, né? Talvez ela já passou da raiva para a barganha, mas em algum momento ela volta ali para a negação de novo. Então, é um período que essas fases, elas vão trocando entre elas, até chegar na quinta e última fase, que é a fase da aceitação. Na aceitação, a pessoa entende, partiu, não vai mais voltar, não tem mais jeito, não volta mais, morreu. Fase também de muita tristeza, como todas as outras, mas aqui a pessoa para de brigar e aqui ela entende que não há o que faça, não vai voltar mais. O luto
é uma fase de mais ou menos aí aproximadamente de 6 meses a 1 ano, quando bem elaborado. Se estender por mais de 1 ano, precisa ser observado. E se a tristeza profunda passar de 6 meses, vai precisar de um acompanhamento. Muito possivelmente a pessoa deprimiu, né? Mais do que a fase da depressão. Ela entrou ali numa depressão propriamente dita. Então eu quero dizer para você que talvez esteja passando por esse momento tão doloroso em que a gente se depara com a nossa limitação enquanto seres humanos, que não há nada que fazer, que essa pessoa não vai voltar. Essa dor tão gigante que tira o nosso fôlego, né, a nossa respiração. Então eu quero dizer que você não tem culpa, que não há nada que faça que essa pessoa possa voltar. E nem o que você deixou de fazer muda a situação, independente do que tenha acontecido. Em Isaías 43:13 diz assim: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Antes, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. É o Senhor dizendo, tudo está nas mãos dele. Ele decide o momento da vida e o momento da morte. E nós vamos ter que ser capazes de entender que, assim como Deus, ele nos dá a vida, para ele é um tremendo prazer receber esse filho para os seus braços de volta. A dor fica para nós aqui, a saudade. Porém, para Deus é um momento de muita felicidade receber esse filho de volta. Então entenda que quem partiu está no melhor lugar. E só cabe a gente deixar o tempo passar, deixar Deus curar a ferida e entender que a nossa vida é uma passagem. E logo mais a gente também estará aos braços do Senhor. Se você gostou desse conteúdo, me segue para mais vídeos no canal e encaminha para quem está passando por essa fase dolorosa.